Quero compartilhar uma palavra, né, que ela é resultado de, posso dizer que, da minha vida ministerial, né? Para quem já me viu pregar muitas vezes, sabe que a minha mensagem, a mensagem que o pastor Nelson prega, ela se resume basicamente em 3 frentes: graça, fé e amor. A minha mensagem é basicamente essa. Eu falo sobre todo tipo de coisa, mas a mensagem central é sobre fé, graça e amor. Então, hoje eu gostaria de compartilhar sobre a fé. Que muitas pessoas não entendem alguns elementos da fé que são muito simples para quem dedicou bastante tempo a estudar aquele mesmo tema. Mas quando a gente não está acostumado, não tem acesso, ou a gente não fala tanto desse assunto, ele parece muito místico, parece muito sobrenatural, parece muito, não sei qual é essa palavra, mas eu acredito que místico seria a melhor palavra para usar, para dizer isso, que muitas pessoas acreditam que a fé é essa coisa mágica, né, que toca o coração de Deus e faz Deus reagir a gente, como se Deus ele pudesse ser afetado por mim e por você. Quando a palavra de Deus diz que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando a gente vai se debruçando no texto, eu vou fazer a leitura já, eu vou falar sobre a medida da fé, né? Que cada pessoa recebeu essa medida de fé. Então eu quero ler já o texto da palavra de Deus, está em Romanos 12, no versículo 3. E à medida que a gente for avançando, a gente vai compartilhando os pensamentos, a gente vai compartilhando a profundidade da palavra. Só quero deixar uma dica: quem gosta de anotar, né, seria bom você fazer um bloquinho de notas para você ir anotando, que tem coisas que eu digo que não está escrito no esboço. Então, à medida que a gente for progredindo, você pode ser muito favorecido se você fizer anotações. Amém? Romanos 12, verso 3. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Eu deixei ali bem disposto a medida da fé. E esse é o título da mensagem: a medida da fé. Bom Deus, me coloco agora diante de Ti, Senhor, como um instrumento nas Suas mãos. Então fala para a Tua igreja, Senhor, aquilo que está no Teu coração, que essa palavra venha revelada, venha como uma palavra rema para os nossos corações, trazendo vida, trazendo ousadia, que ao recebermos essa palavra possa estar no nosso coração sendo aquecido. Para isso, Senhor, eu te peço que tenha misericórdia de mim. Usa os meus lábios, tira de mim toda parte humana e natural e usa-me pelo Teu Espírito para que meus lábios falem as verdades da Tua palavra. Perdoa, Senhor, toda arrogância e todo pecado que foi proposto no meu coração pelas minhas decisões. Mas agora, Senhor, humildemente te peço que aperte as cordas. Eu quero ser o instrumento que o Senhor vai usar nessa manhã. Isso eu te peço para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é tão bondoso, né? E eu acho interessante que Deus ele é tão bondoso que Ele se faz justo em tudo. Embora quando a gente olhe para a direita, para a esquerda, a gente acha, né, a gente sente um senso de injustiça muito grande, né? Às vezes injustiça social, às vezes injustiça emocional, né? Posso enumerar muitas injustiças que a gente vê no dia a dia, né? Pessoas que nasceram herdeiras. Fico pensando, deve ser bom ser herdeiro. Ou não, talvez seja bem ruim a gente não saber se os amigos que a gente tem são amigos de verdade ou porque a gente tem interesse nas coisas que a gente herdou. Então cada um tem as suas dores, das justiças e das injustiças que a gente mesmo impõe.
É justo que alguém seja acamado e outro não? É justo que alguém tenha recursos financeiros e outro não? É justo que alguém seja atraído e outros não? Uns tenham nascido belos e outros não. Estou brincando. Estou brincando. Sempre sobra para o baterista. Mas Deus é justo. E aqui no versículo vai dizer que Deus repartiu a cada um a medida da fé. Isso, no caso, é um artigo definido. Artigo, no português, que quer dizer a mesma medida. Eu poderia dizer, ele poderia colocar no texto uma medida de fé. Então poderia ser 1 litro para ela, 1 metro para ela, 1 quilo para ela, está entendendo? Mas não é a medida. A é artigo definido, é a mesma coisa que cada um recebeu. Eu acho interessante de pensar dessa maneira, porque toda vez que a gente fala de medida, essa medida ela pode aumentar ou diminuir, correto? Toda vez que a gente fala da mesma medida, eu posso ter 1 litro e eu posso ter 2 litros, eu posso ter 500 ml, e é a medida que vai aumentando ou encolhendo. Só que quando Deus dá a medida da fé, ela dá a mesma medida para todos. Um exemplo que eu gosto de dar quando a gente fala sobre essa medida é a quantidade de músculos que a gente tem no nosso corpo. Você sabia que o The Rock e eu temos a mesma quantidade de músculos? Quem sabe quem é o The Rock? Ele e eu temos a mesma quantidade de músculos, só que tem uma pequena diferença entre ele e eu. Coisa mínima. Um pouco mais de peso que ele pega na academia. Isso faz com que a mesma quantidade de músculos que ele tenha seja muito mais forte do que o que eu tenho, maiores, né? Lucas? Não. Que situação. Então essa medida eu posso fazer ela crescer, como bem posso atrofiar, né, Lucas? É porque eu tenho confiança, se eu não vou falar com alguém que não tem essa liberdade de brincar. Então, pastor, se existe a medida da fé, e todas as pessoas receberam a mesma medida da fé, a fé tem a possibilidade de aumentar e de encolher. Como é que eu faço para fazer crescer a minha fé? Como é que eu faço para a minha fé ser desenvolvida? Lembra que alguns meses atrás eu estava pregando sobre fé também, estava falando que a fé vem pelo ouvir. E ouvir qualquer coisa? Porque senão nós teríamos campeões da fé. Quando você liga no podcast e vai dormir, não é? Você botaria na televisão lá alguma coisa para ouvir, e não é só ouvir, é ouvir a palavra de Deus. À medida que você enche a sua alma ouvindo a palavra de Deus, a sua fé tende a crescer. Você passa a crer naquilo que você está ouvindo como palavra de Deus. Então, ouvir mais da palavra de Deus. Isso envolve não apenas a leitura comum da Bíblia, que eu chamo a leitura comum, é aquela que você lê como se fosse um jornal, como se fosse um livro. Envolve uma meditação ali naquele contexto da palavra de Deus, uma reflexão. Sabe o que eu acho muito bom para isso? Conversa. Você sentar com outro crente que está meditando no mesmo texto da palavra de Deus que você, e vocês começarem a conversar a respeito daquilo. Você vai estar ouvindo e alimentando a sua alma com aquele texto. E aí, na hora certa, aquele texto, ele deixa de ser apenas algo que você ouviu para se tornar uma realidade manifesta do poder de Deus. Eu dei alguns exemplos aqui alguns meses atrás, falando sobre a provisão de Deus. Eu passei momentos em que eu abri o armário da minha casa e não tinha comida. Mas eu cria que o Senhor é meu pastor e não ia me faltar nada. E naquela hora, a palavra que eu conhecia de ouvir falar se torna o poder de Deus. E alguém chega na minha casa com 12 sacolas de compra. Isso é a manifestação de um texto bíblico se tornando realidade na vida da gente.
Eu sempre achei, e eu estou falando de verdade, tá? Não é demagogia, não. Eu sempre acreditei que o texto de Tiago era irônico e mentiroso quando ele fala assim, olha, se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Você fala assim, ou eu me alegro ou eu me choro, porque não tem como eu ser as duas coisas, alegrar e chorar ao mesmo tempo. Até o dia que era o aniversário da minha filha, eu estava muito alegre pelo aniversário dela, e eu estava muito triste porque um amigo meu tinha morrido 2 dias antes. E no sepultamento dele eu chorei as dores da viúva, dos seus filhos, e junto com eles eu me entristeci profundamente. E depois eu estava me alegrando com a minha filha no aniversário dela. Aconteceu isso no final do ano passado, em dezembro, na festa da colheita em Marabá, quando a minha filha estava internada no CTI. E eu estava triste e coração quebrado por dentro pela minha filha estar hospitalizada. Mas era a festa da colheita da igreja, onde nós celebramos todo aquele trabalho que a gente teve durante o ano todo. E eu me alegrei com os que se alegram e chorei com os que choram. É a realidade da palavra de Deus que a gente sempre ouviu e que a gente não entendia, que a gente não sabia como aquilo se aplica à verdade da minha vida, no cotidiano. Quando eu passo a ouvir a palavra de Deus na hora certa, aquela palavra se torna realidade manifesta do poder de Deus. Glória a Deus. Amém? Estamos juntos? Ouvindo a palavra de Deus? E a segunda parte aqui é ter comunhão com Deus, para que aquela palavra que foi ouvida, ela possa ser aplicada na prática. Como eu estou dizendo aqui, né? Eu costumo até chamar isso de discipulado. Eu começo a orar, olhar para a Gabi ou para alguém e começo a conversar já específico na área da necessidade dela. Por exemplo, se você está passando por um problema familiar, pega lá Isaías 61, que vai dizer que a sua família será vista até pelos vizinhos e vocês serão chamados de família bendita do Senhor. Aleluia. E aí você pode olhar para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos e dizer assim, você é abençoado, você é bendito. Porque a palavra bendito, para quem não sabe, quer dizer de alguém que tem a capacidade de falar bem, bendito, de dizer bem, falar bem a respeito daquilo. Não é? Se você não sabe. Abençoado, bem-aventurado, feliz, né? Então são praticamente sinônimos dessa prática de ouvir a palavra de Deus e na hora certa ela ser aplicada. Estamos juntos ainda? Então como é que eu faço para diminuir a fé? O oposto se aplica. Se eu não tiver acesso à palavra de Deus, se eu não estiver ouvindo, não estiver conversando com ninguém a respeito da palavra de Deus, se eu me distanciar de todo o contexto da palavra de Deus, à medida que o tempo vai passando, a minha fé vai encolhendo, atrofiando, como um músculo do corpo que você não usa e ele encolhe e atrofia, né? Eu não sei se você já ouviu falar, mas pessoas que estão hospitalizadas, alguns fisioterapeutas precisam ir lá de tempo em tempo e mexer no corpo só para ativar a musculatura, porque senão atrofia, a pessoa de fato não consegue nem se mexer depois. Então, a gente precisa entender que da mesma forma como as pessoas recebem a fé e elas precisam exercitar essa fé para a fé crescer, da mesma forma o oposto se aplica. Se eu não usar aquela palavra que eu recebi de Deus, se eu não tiver acesso, se eu não ouvir, se eu não conversar com ninguém a respeito, se eu não estiver aplicando aquilo de alguma maneira, a minha fé tende a encolher, a diminuir, a atrofiar. Foi? Então, eu preciso de dizer aqui que muitas pessoas não usam a sua fé, pode botar no próximo ali, não usam a sua fé por causa da acomodação. Pode botar mais um. Isso. Acomodação. O que é essa acomodação? Você está em casa, você sentiu uma dor de cabeça. Imagina comigo, você sentiu uma dor de cabeça. Qual é a primeira coisa que você faz? Toma um remédio? Uma prática comum, normal. Pega um remedinho e toma. E se eu dissesse para você que você poderia exercitar a sua fé toda vez que você sente dor de cabeça, orando antes de tomar o remédio? Antes de tomar o remédio, faça uma oração. Senhor, eu creio que tu és poderoso e a tua palavra diz que tu levaste na cruz todas as minhas enfermidades, que essa dor de cabeça está aqui em mim,
e eu não aceito ela, eu devolvo ela para o inferno de onde ela não deveria ter saído. E se você for curado dessa enfermidade pelo poder da oração, isso vai gerar em você um prazer que vai te estimular a orar por outros desafios. Isso aí. Agora eu não vou estar orando. Quando eu ver alguém enfermo com dor de cabeça, eu falo assim: olha, já orei por mim, já deu certo. Eu posso orar pelo outro. E aí você vai começar a manifestar um dom, que não diz lá em Coríntios, né? Capítulo 14, buscar com zelo os melhores dons. Buscar com zelo os melhores dons. E aí você está ali, olha, eu vou agora buscar o dom de cura divina. E todas as pessoas que tiverem dor de cabeça, eu orei por mim, deu certo. E agora eu passo a orar pelas pessoas e dá certo. E a gente começa a pegar mais peso nos músculos espirituais para a gente fazer orações para que milagres maiores aconteçam. E quando eu falo isso, eu digo isso porque quando eu estava estudando esse texto da Palavra de Deus, né, sobre aumentar e diminuir a fé, e como a gente estimula, às vezes com, né, doses pequenas de fé, e essa fé vai aumentando. Eu lembro que a gente começou a fazer um exercício na escola. A gente tinha uma escola lá em Marambaia que a gente chamava de treinamento ministerial. E aí a gente fazia em duplas, a gente juntava irmãos em duplas, e se tivesse alguém enfermo, a gente pedia que os alunos orassem. E a gente viu muitos milagres acontecendo ali. Era uma salinha, quase desse tamanho aqui assim. Não sei se Jorge lembra, você lembra? Que era na segunda-feira. Aí os irmãos orando uns pelos outros, e a gente viu muitos milagres. Muitos testemunhos de pessoas que estavam começando a exercitar a sua fé nesse nível, de começar com coisas pequenas. E depois, né, a gente teve muitos milagres. Teve gente que tinha a coluna torta, que nem um S assim, e aí foi no outro dia para verificar no médico, né, fazer o raio-x, e a coluna tinha voltado para o normal. Tinha irmãos, tinha uma mulher que ela foi curada de AIDS, né? Ela estava doente de AIDS e diagnosticada e tal. Na época não existia esse coquetel que tem hoje em dia que inibe, né? Na época não existia esse remédio, essa tecnologia, mas ela foi lá na igreja, nós oramos, e ela saiu de lá, foi fazer o exame de rotina, estava curada, o sangue voltou à normalidade. Que na época não tinha cura, hoje em dia ainda tem, né, um tratamento, mas na época não tinha. Câncer, a gente já viu, tinha uma irmã, né, acho que Sarinha lembra da irmã Joana. A irmã Joana, ela tinha um cabelo muito bonito, grande, né, ela tinha uma senhorinha de uns 60 e poucos anos, e ela teve câncer. E ela foi lá no meu gabinete e falou assim: pastor, fui diagnosticada com câncer, e eu devo começar a quimioterapia na próxima semana. Eu queria que você fizesse uma oração por mim, porque eu tive um sonho, e nesse sonho eu me via careca, por causa do tratamento da quimioterapia. E eu não quero perder nenhum fio de cabelo, pastor. Eu sei que todo mundo perde o cabelo, mas eu não quero perder nenhum cabelo. Eu peço que você ore por mim. E aí eu fui lá, usei bem a minha mão de óleo, foi uma direção que Deus deu. Eu coloquei a minha mão em cima do cabelo dela. O cabelo dela é bem lisinho, né? Tipo índio, assim, bem escorridinho. Botei a minha mão no cabelo dela e falei assim: Senhor, a tua palavra é verdadeira, que diz que o Senhor está de olho na gente. E nenhum fio cai sem a tua permissão. E nós estamos aqui confiando que a tua palavra é verdadeira, e nenhum fio de cabelo dela vai cair enquanto ela fizer esse tratamento. Ela fez todo o tratamento, foi curada do câncer, e nenhum fio de cabelo dela caiu. Pelo contrário, ela ficou com a cabeça com mais cabelo volumoso do que antes. Eu acho que quando a gente começa a aplicar a fé no dia a dia, as coisas funcionam e é muito gostoso. Você quer algo agora eu preciso de um desafio maior. Não se acomoda. Não entre na zona de conforto. Eu preciso de dinheiro para pagar as contas e tal. Você começa a orar e fala assim: Senhor, tu és o Deus da provisão. Da mesma forma como Abraão subiu um monte precisando de um cordeiro para sacrificar no lugar do filho dele. Eu sei que tu está trazendo do outro lado da montanha. Enquanto eu subo essa, eu vou fazer o que precisa ser feito do lado de cá, mas eu sei que a tua provisão está vindo do lado de lá. Comece a profetizar a vida, o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Comece a profetizar aquilo que a palavra de Deus diz, e a gente vai viver milagres extraordinários. Essa palavra fé, né, a definição dela
Hebreus 11, eu não estou com o texto aqui, mas se você abrir Hebreus 11, Hebreus 11, 1, 2 e 3. Alguém pode abrir para mim? Se puder tirar aí rapidinho o slide, a gente já volta nele. Hebreus 11, eu vou ler 1, 2 e 3. Ora, a fé, isso aí, é isso mesmo. Ora, a fé é uma definição específica. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pode passar o próximo. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. O próximo. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de criar coisas que não existem. Você quer andar em cima da água? É naturalmente possível? Não. Mas se a palavra de Deus diz, vem, você pode ir que você vai andar em cima da água. A palavra de Deus tem poder a trazer existência. E de maneira que o visível veio a existir a partir das coisas que não são visíveis. A palavra de Deus tem esse poder de materializar coisas. Eu já vi muitos sinais da parte de Deus. Só que aquela palavrinha lá no primeiro versículo, ora, a fé é a certeza. Aquela palavrinha lá, certeza, do grego, aparece uma palavra que você vai decorar ela a partir de hoje. Pode colocar o slide lá para mim? Depois daquele slide da comandação. Hupostasis. Essa palavrinha grega, a partir de hoje, você não precisa decorar ela, só precisa saber que ela é certeza. Hupostasis é certeza. A palavra certeza, do grego ali, aparece essa palavrinha hupostasis. Eu vou dizer aqui algumas definições dela, para que a gente entenda, né? Hupostasis é certeza, fundamento, substância. O significado dessa palavra, hupostasis, tem ali, dentro dela, fundamento, certeza, substância. E eu separei aqui a palavra substância que eu destaquei. Eu poderia falar sobre os outros elementos, né? Sobre a certeza, sobre o fundamento, mas eu queria falar um pouquinho sobre a substância. Substância, ela tem algumas características, toda substância, né? Ela é tangível. Toda substância é tangível. O que é tangível? É possível tocar. Eu consigo tocar na água, eu consigo tocar no vidro, eu consigo tocar na madeira. É tangível. Eu consigo perceber, mesmo que eu não consiga ver com os meus olhos nus, eu sei que eu consigo perceber. Por exemplo, o vento. Você vê o vento, mas o efeito dele você consegue ver. Então ele é tangível. Eu posso saber que o vento está a tantos quilômetros por hora por causa de um aparelhinho, o barômetro que mede a velocidade do vento. Não lembro. Você consegue ver a direção que o vento está, né? Pelo outro voador que fica assim, esqueci o nome dele, né? Eu esqueci o nome dos aparelhos, mas dá para medir, correto? Você consegue medir, é tangível. E a fé, ela é uma substância que também é tangível. E se ela é tangível, ela pode ser medida e ela pode crescer. Um vento pode se tornar um tufão, um furacão, não é? Tudo que pode ser medido tem a capacidade de crescer. E eu estou falando isso porque eu creio, em nome de Jesus, que a nossa fé, a partir de hoje, vai estar crescendo. Eu profetizo em nome de Jesus que nós vamos estar vivendo milagres, sinais da parte de Deus. Você crê? Olha só o que diz Mateus capítulo 9, no versos 1 e 2, diz assim: entrando num bar, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé. Olha só que interessante. Jesus vendo a fé. Ele viu uma aura, será? Em volta daqueles caras. Né? Será que ele viu algo? Né? Porque Jesus
vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Jesus não via coisas. Jesus não via os troços. Ele percebeu a fé. Da mesma forma como a gente percebe o vento, que a gente a olho nu não consegue ver, da mesma forma como a gente pode aqui dizer que Jesus ele não agiu na terra como Deus. Embora ele sendo Deus, eu preciso deixar isso bem claro, Jesus não agiu na terra como Deus, senão Deus seria injusto com ele mesmo, porque ele entregou a autoridade da terra nas mãos do homem. Se o homem perdeu essa autoridade para o diabo, é justo Deus vir dar uma martelada na cabeça do diabo e pegar de volta a autoridade? Não, precisava ser um outro ser humano, igual a Adão. Por isso que Jesus veio de Maria, e por isso que Jesus não é descendente de um outro homem, e sim da semente da mulher, porque o sangue de Adão estava contaminado, mas a mulher, quando ela recebe um bebê no seu ventre, o sangue da mulher e da criança não se misturam. Você sabia disso? Quem não sabia? O sangue da mulher e da criança não se misturam. Vou dar um exemplo. O meu sangue é A positivo, de Letícia é B positivo, das minhas filhas são AB. É diferente o sangue das crianças do meu e do de Letícia. Quando Jesus vem por concepção em Maria, ele não tem o sangue natural humano da Maria. Ele tem o sangue puro, tal qual o de Adão era, sem a contaminação do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E como se faz para matar? Tira sangue da carne. O sangue é a vida da carne. Foi? Estamos entendido? Então por isso que quando Jesus vem como ser humano, ele vem como agindo totalmente como humano, para que fosse justo até mesmo com o diabo, para tomar essa autoridade. E muita gente, eu não vou pregar sobre isso tudo, que são muitos textos, muita coisa, só preciso que você saiba disso. Jesus nunca agiu na terra como Deus, ele sempre agiu na terra como ser humano. Ele precisava agir como ser humano dessa maneira. E olha só o que diz aqui Filipenses capítulo 2, no verso 5 e 6. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, aos seres humanos, reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele era Deus, e ele existia na forma de Deus, só que ele não quis reter isso, porque ele sabia que a humanidade precisava do perdão dos pecados. Para isso, ele se colocou na mesma posição de Adão, agora se tornando o segundo Adão, para restaurar a autoridade do crente. Por isso que Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora eu digo a vocês: vão e façam discípulos. Aleluia. Jesus só disse isso depois que ele venceu a morte. Jesus não disse isso antes dele ser ressuscitado. Ele só falou isso depois que ele ressuscitou. Percebe que quando Jesus está ali, antes dele começar a missão dele, curar os enfermos e tal, expulsar os demônios, ele foi batizado nas águas por João Batista, e ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E uma das coisas que o diabo disse para ele era o quê? Se você prostrar me adorar, eu te darei os reinos do mundo e a glória do mundo. Por que o diabo ofereceu isso para a verdade? Ele é o pai da mentira? Tem gente que diz: o diabo estava mentindo para Jesus. Mentir para a verdade? Como que mente para a verdade? Ele é a própria verdade. Então o diabo estava falando a verdade ali. Olha, todos os reinos e as glórias dos reinos são minhas, porque o mundo jaz no maligno. A autoridade do mundo inteiro está sobre mim. Se você prostrar, me adorar, eu vou te dar tudo. Você está entendendo? Jesus foi tentado em todas as áreas. Então Jesus sempre agiu, como 100% homem, ainda que ele fosse 100% Deus. Amém? Então vamos lá, pode passar o próximo ali. Esses são os textos que eu não vou ler, não vou abrir, mas eu quero deixar claro para você todas as vezes que Jesus agiu como homem.
ele teve sede em João 19, 28, ele teve fome em Mateus 21, 18, ele ficou cansado em João capítulo 4, verso 6, ele sentiu alegria em Lucas 10, 21, ele sentiu tristeza em Mateus 26, 37, ele tinha amor pelas pessoas, ele tinha compaixão, ele se sentiu surpreso, ele ficou irado, coisas que os humanos sentem. Amém? Ninguém nunca ficou irado, graças a Deus ninguém nunca ficou triste. Então Jesus agiu na terra como 100% homem. Estamos juntos ainda? Então tudo que Jesus ensina é para que você e eu possamos aplicar na nossa vida, como seres humanos normais, que ele agiu dessa maneira. Mas olha só o que diz Hebreus capítulo 4, no verso 15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aleluia. Cristo ele também foi tentado, mas ele não cedeu. Ele era 100% homem, mas ele não cedeu às tentações. Desafiador isso, né? Jesus era 100% Deus, né? Qual o texto que prova que Jesus era Deus? João 1. Eu vou ler aqui do 1 ao 4 e depois eu vou ler o 14. No princípio, ele era a palavra, ele era o verbo. Você lembra o que diz lá em Hebreus? O mundo inteiro foi criado pela palavra, pelo verbo. Então diz assim: no princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No verso 14 agora: o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Jesus era Deus, o único Filho que foi enviado como Filho de Deus para que a humanidade pudesse ter acesso à eternidade mais uma vez. O homem estava distanciado de Deus e todo mundo estava destinado para o inferno. E Jesus restaurou isso. Então, pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que Jesus sendo Deus, ele sendo 100% homem, 100% Deus, que ele agiu como um homem para que ele fosse o meu modelo e o seu modelo. Agora, como que eu aplico fé no meu dia a dia? Como é que eu faço para agir, viver pela fé? Porque o justo viverá pela fé. Agora, como que eu faço para viver por fé todos os dias? Qual é o princípio ativo da fé? É o amor. O princípio ativo da fé é o amor. Você vai ver que todos os milagres, sem exceção nenhuma, todos os milagres acontecem quando ele rompe primeiro a barreira do amor e depois ocorre o milagre. Todos eles, todos os milagres, anota isso, que isso daí não está no esboço não. Todos os milagres, os sinais de Deus, eles passam pelo processo do amor antes do milagre acontecer. Então, pastor, como é que isso funciona? Atos, capítulo 20, no versos... Perdão. 2 Tessalonicenses 1, verso 3. Diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé de vocês cresce. Ou seja, a fé cresce. Amém? A fé de vocês está crescendo. E aí eu acho interessante que ele continua aqui associando a fé junto com outro elemento. À medida, como que eu faço para a minha fé crescer? E o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. À medida que o meu amor vai aumentando, a minha fé cresce. Por quê, pastor? Porque se Gabi tiver com uma dor de cabeça e eu não me importar com ela, eu não amá-la, eu não vou orar por ela para que ela seja curada.
o meu desejo que ela seja curada passa pelo crivo de eu a amo e eu quero que ela fique bem. E porque eu a amo e quero que fique bem, eu passo a crer que Deus pode operar um milagre. E é na proporção que o amor cresce que a minha fé vai aumentando junto. Amém, glória a Deus. O que acontece é que muitas pessoas querem os sinais de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, quer que Deus opere coisas extraordinárias, mas elas não estão dispostas a amar o outro. Não estão dispostas a se importar com o outro. E muitas pessoas se perguntam assim, pastor, por que no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, os milagres aconteciam muito e hoje em dia acontece pouco? Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias, quando a tecnologia aumentar, quando a ciência se expandir, o amor de muitos, e se o amor esfria, o que acontece com os milagres? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa buscar o próprio Cristo para viver em nós. Porque enquanto eu existir, enquanto o Nelson estiver aqui, querendo dominar, querendo agir, querendo falar, querendo fazer e acontecer, os milagres não vão acontecer. Mas quando eu morrer e Cristo viver em mim, eu não sou mais eu quem vivo, Ele é o amor. Deus é amor. E quando nós colocamos Deus em nós, nós conseguimos olhar para o outro com amor. E esse olhar de amor é que faz manifestar os sinais de Deus, os milagres de Deus. O poder de Deus. Meu Deus, essa hora que não passa, tem 10 minutos, é isso mesmo? Alguém me confirma. Mas meu relógio está certo? São 10 e 20. Tem 10 minutos. Porque eu ainda tenho 36 slides aqui. Estou brincando. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos da parte de Deus buscar viver o amor, para que os milagres aconteçam. E eu estava até falando com Letícia, como é que é engraçado, né? Que Lana, ela entrou no hospital, ficou 11, na verdade ela entrou no hospital na sexta-feira, no sábado de manhã, quando o médico visitou ela lá no leito, viu que ela não conseguia andar, que os olhos dela estavam tortos, e dores e aquela coisa toda, ele internou ela no CTI. Só que ele não podia medicar com qualquer medicamento, tinha que ser algo que não lhe danificar outra coisa, correto? Então o que ele fez? Vamos investigar por que essa menina está desse jeito. Então, enquanto isso, para as dores dela cessarem, deu dipirona e tramal para a dor. Vamos investigar. Fizeram, enquanto ela estava internada, tomografia, magnética, esqueci, ressonância magnética. Aí depois fizeram uma outra ressonância magnética com contraste e foram fazendo um monte de exames nela. 11 dias se passaram, a menina internada no CTI, e debaixo do poder da oração, ela não tomou nenhum remédio para curar. Eles disseram assim, olha, a gente não entende, mas ela está boa. A gente vai liberar ela para ir embora, sem descobrir por quê, porque a gente não sabe. Poder da oração. Tinha lá no grupo da igreja praticamente 300 pessoas, né? 200 e poucas pessoas do grupo da igreja, e muitas outras pessoas orando 24 horas, fazendo turnos de oração por ela, cada 1 hora, 3 pessoas orando. Como Deus não age? Amor. Por uma vidinha. O amor gera milagres. Os prodígios de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus chegou numa cidade e ele olhou do alto do monte e ele se compadeceu daquela cidade e todos que chegaram a ele foram curados. Não teve uma pessoa que daquela cidade não chegasse a Jesus que ele não curasse, porque Jesus se compadeceu daquela cidade. Quanto mais amor você tiver, mais milagres vão acontecer. É na proporção, como diz o texto aqui, olha, a fé de vocês está crescendo, né? Da mesma proporção que o amor que vai aumentando. Eu acho isso muito lindo.
Se você gosta de textos emblemáticos, esse é um deles. Eu acho interessante porque quando a gente está falando de fé que cresce, fé que diminui, né? Uma pessoa de pequena fé, uma pessoa com uma fé enorme, eu acho interessante que Jesus, ele não apenas percebeu a fé daqueles homens e disse assim: olha, eu vejo a fé deles e eu vou orar para que esse rapaz paralítico seja curado. Mas Jesus também reconhecia quando alguém tinha fé pequena. Olha só o que diz Mateus 14. Falando, né, daquela passagem que Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, né? Mateus 14, do 29, diz assim: Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui então, embora muitas pessoas botam, né, sentam malho em Pedro, porque ele é de pequena fé. Gente, ele estava andando sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? É claro que eu não tenho tempo para explicar por que Jesus viu a pequena fé dele. Mas, resumindo, no resumo, ele duvidou. Fé é certeza. O oposto da fé é a dúvida. Entendeu? Ele viu o vento, ficou com medo. Será que eu consigo? Dúvida. Afundou. Por isso que Jesus disse: homem de pequena fé. Já, né, aqui Jesus reconhece uma fé enorme. Né? Eu vou usar a revista corrigida, porque nessa versão aparece uma palavrinha que eu quero destacar. Diz assim, Lucas capítulo 7, no verso 9: e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que seguia: digo-vos, nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Aqui aquele homem, né, que estava andando com Jesus, e ele pediu para que Jesus curasse, né, a sua filha. E aí o pessoal falou assim: olha, não importuna, né, mestre. Ele disse: olha, eu sei que se eu disser para um soldado meu, sai daqui e vai para lá, e daqui para lá, eles vão e obedecem a minha palavra. Se você der uma só palavra, lá onde é o servo, né? Onde o meu servo está, ele vai ser curado. E Jesus olha para a multidão e diz assim: olha, esse cara aqui tem uma fé, porque ele sabe que eu não preciso ir lá para operar um milagre. Ele sabe que se eu disser uma palavra, lá onde estiver, vai ser curado. Certeza. Ele tinha certeza que se Jesus desse uma palavra, o milagre aconteceria. Certeza, a fé aumenta. E ele diz assim: olha, sua fé é enorme. Você tem uma grande fé. Você acredita muito. Deu para ver? Então, a gente precisa entender que você recebeu a medida da fé, a mesma medida para todos. Agora, como eu faço para aplicar essa fé? Como eu faço para aplicar essa fé? Agora saiu. Aplicar essa fé no meu dia a dia, crendo em Cristo, porque Ele é a fonte do poder de Deus. Porque olha só o que diz aqui, João 14, do 12, diz assim: é verdade, digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Quais eram as obras que Jesus fazia? Expulsão de demônios, curar enfermos, anunciar o reino de Deus. Amém? As coisas que eu faço. E coisas maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu não posso ministrar tudo o que eu preciso, não tem tempo, falta um minuto para eu encerrar. Mas Jesus não tinha um aparelho, né, igual um termômetro que a gente mede a temperatura. Jesus não tinha um feômetro,
para dizer, olha, você que tem fé demais, você que tem fé pequena, abre a boca, vou verificar o tanto de fé que você tem. Não existia esse aparelho. Então, como Jesus percebia a fé das pessoas? Através das coisas que a pessoa fazia e através das coisas que a pessoa falava. Jesus via a fé das pessoas como? Eu estou aqui na casa, o cara desce pelo meio da casa, pelo telhado. O cara tem fé que vai ser curado ou não? Está entendendo? Era fácil enxergar a fé pelas atitudes que as pessoas têm. Se a pessoa crê que Deus vai agir na sua vida e o seu casamento vai ser restaurado, você vai andar desesperado? Se você sabe que Deus é provedor e que Ele vai prover na hora certa o cordeiro para suas dívidas, você vai andar desesperado? Se você sabe que Ele cura todas as doenças, quando você estiver passando por uma sua enfermidade, você vai ficar desesperado? É por isso que a palavra de Deus diz que Deus escolheu um lugar de descanso para nós. Uma terra que mana leite e mel é uma terra de descanso. A terra que mana leite e mel é um lugar onde eu posso descansar em Deus, porque eu sei que Ele é a minha provisão, Ele é o meu sustento, Ele é tudo que eu preciso. Então, eu quero... Meu Deus, acabou. Ainda tenho fazer uma coisa aqui, né? Mas tá bom. Foi bênção? Amém? Deu para aprender alguma coisa? Espero que sim.